Vídeo 62. Aquela minha rica família que eu quase morria de saudades era uma família espetacular. As cartas que continuavam chegando do Brasil eram aterradoras. O meu ex-genitor simplesmente se terminava numa doença mental sem fim, né? E isso já estava acontecendo anos antes de eu sair do Brasil, né? A minha ex-genitora dando golpes sem fim, golpes financeiros, e se queixando nas cartas sempre da mesma maneira, que não tinha como sobreviver. E aqui vale lembrar que eu mandava dinheiro de Portugal para o Brasil para tentar resolver esses problemas financeiros dela, mas que eu sabia que nunca iam cessar, né? Isso não teria jeito de se resolver. Mas eu, naquele meu tipo de vida, onde eu próprio teria que sobreviver, eu ainda mandava dinheiro de Portugal. E essa minha ex-genitora, claro que não escrevia. Aqui o trânsito tá complicado e já tem muito barulho, mas vamos lá, né? Claro que essa minha ex-genitora não escrevia, mas eu sabia das suas putarias no Brasil, né? Quando eu falei em vídeos anteriores que a minha ex-irmã mais nova era puta, até dizer chega, né? É lógico que essas coisas se aprende em família, né? Jamais tu vai ver uma puta dessas, tão puta como era essa minha ex-irmã, se isso já não viesse da genitora, né? E claro, se ela já vivia naquela putaria quando eu vivia no Brasil e eu ainda era um certo controle, né? Um certo respeito para que isso não fosse tão escandaloso. Quando eu saí do Brasil, certamente ela tinha se soltado muito mais, e daí ela não perdoaria qualquer homem que cruzasse na sua frente, né? Ela gostava de dizer que ela era a viúva do marido vivo. Viúva do marido vivo porque o marido estava naquele estado mental, né? Há anos, né? Então, aquilo, se ela já era puta do jeito que era, aquilo era o motivo que ela precisava
para se soltar mais ainda, né? Já que ela era a viúva do marido vivo, né? A mais nova, essa, continuava na putaria, como sempre, que não é novidade, né? Meu ex-irmão dando golpes intermináveis, e agora a própria ex-genitora escrevia que esse meu ex-irmão estava indo buscar queijo na Argentina, cometendo crime de descaminho na fronteira, e ela achava isso maravilhoso. Ele dando golpes, ela achava maravilhoso que agora ele estava trabalhando. E claro, destruindo o carro da família e cometendo crimes, né? A minha ex-irmã mais velha e o marido viviam a vida que pediram a Deus, né? Roubaram a casa da família, que era em Porto Alegre, e os outros que se explodissem, né? Eles estavam longe das doenças mentais do meu ex-genitor, dos golpes financeiros da minha ex-genitora, das putarias delas. Então, tudo isso fazia com que eles vivessem a melhor vida do mundo na capital, né? Este vídeo certamente vai cortar, então quando terminar, ficamos para o próximo, né? Que a minha memória já está no fim. E então, como eu já falei anteriormente, quando vinham essas cartas do Brasil, na mesma hora eu botava uma roupa e dizia, vou para a noite, vou beber, né? E coincidentemente deu sorte, o mala tinha 2 beldades para nós sairmos, né? O mala me participava que agora ele conseguira 2 portuguesas lindíssimas, inteligentes, sensuais, intelectuais, tudo que tu pudesse imaginar de bom, as 2 portuguesas tinham, né? E como o mala já tinha me arranjado várias saídas dessas, e as mulheres nunca apareciam, eu disse, mala, lá vem tu com mais umas, né? Ele disse, não, dessa vez as mulheres vão estar ali no Noites de Luar, e a gente vai se encontrar com elas, né? Eu disse, olha, mala, mais uma vez eu vou acreditar nas tuas conversas, né? Vamos lá, né? E chegamos no Noites de Luar, realmente as mulheres estavam lá, né? Antes que eu me esqueça, nas cartas que vinham do Brasil, também relatavam a situação política, né? Que era a situação das pré-eleições, né? Estavam os candidatos em campanhas políticas na maior podridão que o universo pode imaginar, né? Então eu, ao ver aquilo, era mais um motivo para ter desgosto e ver que realmente do Brasil não podia se esperar nada, né? E voltando a essa saída com as beldades do mala, nós chegamos no Noites de Luar e realmente elas estavam lá. E a primeira coisa que um brasileiro vai ter que ter na ponta da língua é a maneira como ele vai explicar o Brasil para um europeu, né? E essas mulheres que o mala tinha arranjado eram mulheres inteligentíssimas, né? Não eram pessoas sem cultura, né? E a primeira coisa que elas perguntaram era como que o Brasil não dava certo, né? E
Agora eu te digo, como que tu vai explicar que o Brasil não dá certo, né? Elas diziam, o Brasil tem petróleo, o Brasil tem ouro, o Brasil tem todos os minérios que se possa imaginar. O Brasil tem pedras preciosas, o Brasil tem florestas, o Brasil tem toda a costa, que é um continente inteiro de costa marítima, pescados, frutos do mar, a terra onde se planta tudo dá, ou seja, aquelas portuguesas sabiam mais do Brasil do que nós mesmos. E agora vai explicar que o Brasil, com toda aquela riqueza, não tinha como ter solução. Enquanto que Portugal, um país minúsculo, com todas as dificuldades que tinha também, sobrevivia, né? Então, como que a gente iria explicar isso, né? Uma das maneiras era tentar embebedá-las, né? E o Mala disse, não, vamos tomar vinho de garrafa, né? Vamos fazer uma presença para essas gurias, né? E o que aconteceu é que vinhos de garrafas eram caros, elas escolheram um vinho caro e nós tomamos uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas e a conversa era muito inteligente. Uma conversa que eu tinha que puxar pelos meus neurônios e olha que eu considero meus neurônios bem adiantados, mas não era fácil conversar com aquelas mulheres. E no final da história, eu vi que não ia dar em nada aquilo. As mulheres eram muito inteligentes, não estavam para nós, digamos, termos aquele envolvimento amoroso que o Mala esperava. E no final da história, o que aconteceu é que elas disseram, vamos ao banheiro, e eu disse para o Mala, deu Mala, nós não vamos conseguir nada com essas mulheres. E o Mala, na gíria da época, disse, não, vamos arrastar para uma discoteca, vamos arrastar para a noite, vamos arrastar para a beira do Rio Tejo, vamos... Eu digo, Mala, não adianta arrastar, essas mulheres não estão na nossa e não vai dar em nada, né? E não deu outra, as mulheres voltaram do banheiro, da casa de banho, sorrindo, brincando e nos comunicaram. Tá bom, nós vamos embora. Ou seja, mais uma noite frustrada com Mala, que saiu muito caro e que realmente fez um buraco nas nossas economias, né? Mas, independente disso, só estar na noite com mulheres e esquecer um pouco daquela minha ex-família que não valia nada, já era muito para mim e valia muito mesmo, onde ali, pelo menos, eu esquecia tudo e vivia só aquele momento. Este vídeo eu encerro aqui. Valeu!